Vamos abrir em Judas, capítulo 1. O nosso tema, que a gente está meditando já há alguns dias, algumas semanas, é a apostasia, Apostasia. E essa palavra, apostasia, apostasia tem fundamento em... Se você botar lá no dicionário em português, ele vai traduzir que apostatar é negar uma fé que anteriormente você confessou. Amém? Então, apostatar é negar uma fé que anteriormente você confessou. Amém? Apostatar também vem de uma palavra, de um vocábulo grego chamado aposteme, que significa divórcio, Amém? Divorciar. Então, divorciar, você tem que ser casado para você um dia, poder divorciar. Então, essa palavra fala de que andaram juntos com o Senhor, mas que agora já não andam mais, Amém? Quando a gente pensa em apostatar, pensa em divórcio, estava casado com quem, Amém? Então, nossa visão é sempre espiritual, Amém, irmão? Então, Judas vai dizer assim, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos, versículo 1, acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Então, quer dizer, aqui Judas está dizendo o seguinte, que a fé, batalhar por uma fé que de uma vez por toda foi dada aos santos, Em Hebreus 12, versículo 1, Hebreus 12, versículo 1. Todos acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim, portanto, Hebreus 12, Hebreus 12, 1. Diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tanta oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Então, Judas vai dizer o seguinte, que, nós já recebemos, Judas vai dizer o quê? A fé, então temos que batalhar por uma fé, Judas diz assim, temos que batalhar por uma fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Em Hebreus vai dizer que essa fé é Jesus Cristo. Amém? O autor e consumador. Então, nossa fé, ela não pode, escute bem, irmão, nossa fé, ela não pode estar pautada num grupo de irmãos. Nossa fé não pode estar pautada numa organização. A nossa fé não pode estar pautada num conjunto de doutrinas, como muita gente também equivocadamente pode pensar. A nossa fé está pautada num conjunto de doutrinas muito bom,
A nossa fé está pautada numa organização que é muito bem organizada, né? Numa estrutura muito bem organizada, num clero onde está tudo bem estruturado, né? A nossa fé está pautada num grupo de varões que são abençoados. Então, a nossa fé, absolutamente, só pode estar pautada em Cristo Jesus. Então, a fé é uma pessoa. Amém? Então, muitos pregam assim, o evangelho do reino, o evangelho não sei de onde. O evangelho é uma pessoa. Então, portanto, não existe evangelho A, evangelho B. O evangelho é Cristo Jesus. Amém? Então, ele é que é o autor e consumador da nossa fé. Então, para esses dias, aqueles que realmente querem buscar o Senhor, viver na presença do Senhor, que querem ser servos de Deus, precisam considerar isso, porque os dias são dias difíceis, irmão, onde a fé está sendo misturada, ela está sendo sacudida por muitos falsos profetas, muitos mestres, né? E muitos já estão se desviando do caminho da verdade. Muitos hoje estão achando que estão congregando e que estão numa fé genuína e não estão, porque não conhecem, nem sabem a quem estão adorando. Quando o Senhor vai estar com uma mulher lá em Samaria, né? Uma samaritana, lembra disso? Lá num poço. Aí o que ele diz? Ele tem um diálogo com a samaritana, e a samaritana pergunta assim, onde é que nós vamos adorar? Que lugar? Então, hoje, muitas pessoas estão assim, qual é o lugar que eu vou adorar a Deus? É aqui no foguete? É lá na Assembleia não sei de onde? É naquele templo que está ali? É na vida nova, vida velha, vida antiga? Quer dizer, não é tanta armadilha, mas eu vou congregar onde? Aí, lá no Monte Gerizim, a gente vai congregar em Jerusalém, aí Jesus fala assim, vai chegar o tempo, e é agora. Que os verdadeiros adoradores, porque tem falso, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quer dizer, onde houver 2 ou 3 reunidos, a igreja não é geográfica. Ali estará o Senhor. Então, nós precisamos estar, nesses dias, fundamentados em Cristo. Quem não tiver, irmãos, infelizmente, vai estar correndo o risco de estar servindo a homens achando que está servindo a Deus, servindo a organizações, achando que está servindo a um grupo, a um conjunto de doutrinas, achando que está servindo a Deus. Então, os irmãos fiquem atentos, né, e comecem a discernir exatamente onde é que tua fé está pautada. O que você está querendo a respeito da fé? Né? Tem que estar pautado em Cristo, pessoa e obra. Né? Amém? Em Hebreus 11, a gente está no 12, né? Hebreus 11 diz assim, Hebreus 11, 1, ora, ele vai dizer assim, a fé é o firme, Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6, de fato, como é que está aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que a fé é o fundamento? Lógico, meu amigo, porque nós devemos estar focados. Você vê que em Hebreu vai dizer assim, olhando firmemente. Ele vai usar esse termo, olhando firmemente. Por que está usando isso aqui, irmão? Nada disso aqui é em vão. Depois ele vai dizer assim, considerai, no versículo, Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente. E depois no versículo 3, ele vai dizer assim, considerai. Lembra que assim, espaço sideral. Tem pessoas que estão com lunetas olhando para o espaço sideral. O que é considerar? É pegar a luneta, fazer isso, esquece tudo em volta. E foca em quem? Em Cristo Jesus. Bota foco, é isso que a palavra está dizendo. Bota foco em Cristo Jesus e na sua obra. O resto não te interessa. Não interessa, irmão. Não edifica em nada. Só Cristo pode edificar a sua igreja. O material que ele vai usar para edificação é ele mesmo. Então nada nos interessa, irmão, nesse tempo. Pode tirar e jogar fora que é lixo. Nada nos interessa, se não for Cristo mesmo. Amém? E é isso que nós temos buscado. Irmão. Amém? Cristo mesmo. Você pode até fazer essa pergunta, né? Nós vamos introduzir na comunhão um lava-pé, sei lá, introduzir aqui uma liturgia.
Isso traz alguma expressão da pessoa do Cristo? Então, vamos. Fala da obra do Cristo? Pode pegar, se não der para jogar fora, queima. Porque não presta para nada. Então, o que edifica a igreja, irmão? Cristo. Sem isso, não há edificação. Os irmãos vão ficar nanico aí, e nem sei se é irmão, né? Quem está fora dessa base, desse alicerce. Amém, irmão? Isso é sério. Isso, para aqueles que creem, que estão esperando a vinda do nosso Senhor, você tem que se reposicionar. Senão ele pode vir e não ter absolutamente nada a ver com você. E muita gente vai ficar surpresa. Não vai? Surpresa. Mas eu estava ali há tantos anos esperando. Quando ele veio, não tem nada a ver comigo. Não é estranho isso? Então, a palavra nos admoesta nesse sentido. Ó. E a fé é o firme fundamento. Por que a fé é o firme fundamento? Porque sem fé em Cristo não há salvação. Escute bem. Porque a fé, olha só, em versículo 6, no capítulo 11 de Hebreus, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que está escrito assim, irmãos? Ó? Porque quem é que agradou, o único homem que agradou a Jesus, que agradou ao Pai? Quem foi? Agradar é fazer a vontade. Fui eu? Tem muita dificuldade de fazer a vontade. Fazer a vontade plenamente, você conhece algum? Só Jesus. Então, Jesus desceu do céu, quer dizer, ele encarnou com esse propósito de fazer plenamente, não é pela metade, de fazer plenamente a vontade do Senhor. Por isso é que ele desceu do céu, para fazer. Então, é o único homem que recebeu todo o governo de Deus na terra. Amém? E ele é que trouxe esse governo para a terra, vivendo plenamente esse governo, para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que tua vontade tem a ver com o governo. Então, Jesus é o único homem que agradou plenamente ao Pai. Então, quando ele entra na água lá no Jordão, o que o Pai vai dizer a ele? Nele, ele é o único homem em que eu tenho prazer, em que prazer é agradar. Por quê? Porque ele faz a minha vontade, ele fez a minha vontade. Né? Então, Jesus é esse ponto de referência para o Pai, como o único homem que agradou de fato a ele. Homem nenhum, a gente não agrada. Nós podemos agradar ao Pai no amado. Agradamos a Deus. Nossas ofertas são agradáveis a Deus aonde? No amado. Porque homem nenhum agradou a Deus. Amém? Então, quando é que nós somos justificados? Quer dizer, nós tínhamos pecados, nós éramos alienados do Pai, todos nós. Alienado não tem contato com o Pai. Por que nós temos contato com o Pai hoje? Porque nós merecíamos a morte, mas Jesus Cristo nos justificou. Não apenas perdoando os seus pecados, mas fazendo o quê? Morrendo no teu lugar. Amém? Morrendo no seu lugar. Então, porque nós temos um juiz que disse assim, ó, fulano está condenado, agora ele tem que cumprir a pena dele. Né? Ou o cara pode sair lá de dentro, está condenado. Não é que nem a Lava Jato, não. O cara está condenado e depois vai embora. Ué, mas por que a sociedade toda fica irritada? A gente não fica irritado com a justiça? Por quê? Porque uma pessoa é condenado, roubou, matou, fez tudo que... Aí depois o cara sai em pé ali. Ó. Agora nós vemos o Abdel Macia, o cara que estuprou vários pacientes, ele tem que tirar 100 anos. Mas ele já está em casa, semana passada está em casa. O que nos traz ira? O que nos traz? Falta da justiça. Então, em Cristo, essa justiça se cumpre. Porque nós tínhamos que morrer. Mas ele foi condenado, nós fomos condenados, mas quem é que morreu no teu lugar? Tem uma pena que tinha que ser paga. Ele não só perdoou teu pecado. Mas o que ele fez? Ele pagou a tua pena, amigo. Porque o salário do pecado é a morte. Então, houve justiça? Claro. Porque Deus disse assim, Deus não vai mudar a palavra dele. Ó, condenado à morte. Então, tinha que alguém morrer no teu lugar, amigo. E ele que proveu isso, que Cristo foi provisão do próprio Deus para nós, para que houvesse restauração da nossa vida com ele. Amém? Então, por isso é que você é justificado, porque Jesus pagou o preço do seu pecado. Amém? Então, em Cristo há o quê? Justificação de pecado. Amém? Então, homem nenhum pode ser justificado.
justificado se não for em Cristo Jesus. Por isso que a nossa fé é importantíssima. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque nós só agradamos a Deus quando cremos no seu Filho. E todos os nossos pecados são restaurados, ou são perdoados e apagados, porque ali se cumpriu a nossa pena. Então, justificação pela fé. Por isso é que a fé é o firme fundamento para aqueles que querem ser salvos e serem introduzidos como família de Deus. Amém? Justificação pela fé. Em Romanos 3, não precisa abrir não, só para andar mais rápido, vou ler. Ó. Romanos 3, versículo 20, só presta atenção, não precisa abrir não. Ó, visto que ninguém será justificado, Romanos 3, guarda só, Romanos 3, versículo 20, ó. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Mas agora sem lei se manifestou o quê? A justiça de Deus. Justiça nesse sentido. Né? Lá houve justiça, porque houve morte para o seu dano, para o seu pecado, para o seu crime. Né? Então, ó, justiça de Deus. Ó, 22, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Então, ó, versículo 25. A quem Deus propôs pelo seu sangue como propiciação. Propiciação é expiar a culpa. O sangue de Jesus, irmãos, ele é extremamente precioso. Por quê? Porque ele expia a culpa. Ele limpa um pecador miserável e faz ele ficar puro. Por isso é que ele santifica, porque justifica e aí santifica. Porque sem justificação não há santificação. Então, justificação pela fé, então você se torna santo, mesmo que seja um tremendo pecador como eu e você. Amém? Você vê como é que a fé é importante. Por isso é que nós devemos estar atentamente ligados a tudo aquilo que se refere à palavra genuína do Senhor, para que nós venhamos a estar servindo realmente ao Senhor dentro dessas bases adequadas. Senão, você não vai estar. Amém? Então, ó, se o justo, então ele vai dizer assim, ó, versículo 26, ainda lá em Romanos 3, ó, se o tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo, o justo, que é o Senhor, e o justificador de todo aquele que tem fé. Amém? Por isso que sem fé, se você não botar fé no lugar adequado, você não vai ter justificação e não vai ter salvação. Porque o homem só é justificado em Cristo Jesus. Amém? Então, Gálatas 2, se quiser abrir, pode abrir. Gálatas, capítulo 2. Então, ele vai dizer assim, ó, Gálatas, capítulo 2, e versículo 16. Diz assim, ó, sabendo, todos acharam? Gálatas 2,16. Sabendo achou, Bruno? Amém? Todos acharam? Então diz assim, ó, versículo 16, ó, sabendo que o homem não é justificado, olha como é que está escrito aí, ó. Lembra sempre que justificado tem a ver com isso, ó. Ele morreu e pagou o teu preço, ó. Sabendo que o homem é justificado pelas... Mas não é. Não é justificado. Mas pela fé. Em fé onde? Uma fé tola que vai te salvar. É uma fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos... Você tem que crer para ser justificado pela fé em Cristo. Não pelas obras da lei, mas pelas obras da lei, nenhuma carne pode ser justificada. Amém? Gálatas 3, vai um pouquinho mais à frente aí. Gálatas 3, 8. Então ele vai dizer assim, ora, Gálatas 3, versículo 8, ó, ora, tendo a Escritura, olha como é que está escrito aí, ó, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão.
Porque Abraão é figura da fé. Amém? O pai da fé. Né? Amém? E em Efésios, se os irmãos quiserem abrir Efésios 6. Efésios 6. Só para a gente não fugir do tema, o tema é apostatar, né? Então, essa é a fé original. Esse é o básico da fé original, irmão. Sem isso não há salvação. Sem Cristo não há salvação. Sem crer no Cristo não há salvação. Sem colocar sem botar foco nele. Nele e na sua obra. O resto não nos interessa. Isso vai criar embaraço. Tá bem? Então aqui vai dizer assim, Efésios 6:10. Quanto mais, como é que está escrito aí? Ó? Não no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra os Potestades. contra os principais espíritos desde o século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficais Firmes. O que significa isso aqui? Ó? Sede. Então, nós temos Cristo Jesus, nós temos fé em Cristo Jesus, mas ele vai dizer assim, sede fortalecidos, né? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que nenhum homem pode resistir a diabo sem Deus. Escute, homem nenhum pode resistir a diabo sem Deus. Porque só Jesus Cristo, guarde isso, irmão, só Jesus Cristo venceu o diabo em todas as dimensões. Então, Jesus Cristo teve um embate pessoal com o diabo, lá no deserto, lembra? A gente falou disso na quarta. Um embate pessoal. Satanás o tempo inteiro buscou em Jesus Cristo, o homem, uma brecha de caráter, uma brecha na sua concepção, no sentido do ego, que ego todo mundo tem. Quem é Márcio? Deus deu a ele o ego. Justamente Márcio é esse ego, é Márcio. Jesus Cristo tinha ego? Tinha. Senão, Jesus, ele personaliza, ele personifica uma pessoa, personifica. Então, Jesus quem é? É o ego Jesus. Jesus tem ego? Tem. É um homem igual a nós. Lá em Filipenses vai dizer assim, ele se fez igual a nós, né? Como ser humano, encarnou igualzinho a nós. Então ele tinha corpo, alma, espírito, ego. Amém? Então qual é o nosso problema? É egocêntrico. O nosso problema não é... Deus não quer matar Newton. Como é que ela vai matar? A morte do nosso eu. Eu, ego, eu. Mas como é que é essa morte? É você deixar, vai morrer Newton? Não. É deixar de existir a sua vontade. É ali que mata o ego. Não vivo mais eu. É o ego. Não vivo mais o ego, o meu eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o trabalho do Espírito, acabando com o teu ego. Mas Márcio não vai acabar com o Márcio. Não acaba com o cidadão. Eu digo, Márcio precisa dar espaço ao Senhor nesse sentido. Então, Satanás foi buscar o quê em Jesus Cristo? Uma ponta de... Mesmo ele sendo filho de Deus, ele tinha ego. Mesmo ele sendo Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, ele tinha ego. Tanto é que jejuou 40 dias para estar lá no deserto. Não foi isso? Satanás encontrou ego nele, mesmo ele sendo filho de Deus. Que o Satanás vai dizer assim, se tu és o filho de Deus, ele está mentindo? Não. Se tu és, transforma essas pedras em pães e come. Satanás foi trabalhar o quê? A necessidade de Jesus. E ele vai trabalhar isso em nós. Está com necessidade? Ele vai te oferecer coisas que vão suprir a tua necessidade. Amém?
Quanta gente cai nisso? Está precisando de quê? De um trabalho? Está precisando de quê? De um varão? De uma varoa? De não sei o quê? De um carro? De um emprego? Ele vai te dar. E você vai dizer assim, glória a Deus por isso. E não é diabo. Então, se você não estiver atento, tu está na mão de Satanás e dando glória a Deus. Porque tu recebeu as ofertas do maligno. Entendeu? Porque você está precisando muito. Quem é que vai tentar te dar primeiro? É Deus ou o diabo? Ele vai chegar, né? Sempre. Então, o Senhor foi tentado em todos esses aspectos, né? Do ego, da necessidade, e venceu. Então, nós devemos nos revestir de quê? Das vitórias de Cristo Jesus. Nós não temos... Vitorioso é Ele, amigo. Esse negócio de só vitória é Jesus que é o grande vitorioso. Então, Ele venceu a carne, Ele venceu Satanás, Ele venceu na cruz, Ele venceu a morte. Nós devemos nos revestir dessas vitórias. Para quê? Para que nós possamos resistir a quem? Sem Ele, sem esse revestimento das vitórias de Cristo, você vira um boneco na mão de Satanás. Satanás vai brincar com você, brincar contigo. Que nem gato grande brinca com ratinho. Come ele a hora que quer. A hora que ele vai dizer... E fica ali brincando contigo. Quantos crentes estão assim hoje? Satanás brincando com ele, ele achando que está tudo no controle, está tudo na bênção, só vitória. E é só derrota. É derrota no casamento, é derrota no emprego, é derrota no céu, é derrota para todo lado. E está assim, ó, só vitória. Temos que estar com a nossa fé no lugar adequado. Guarda isso, né? Porque um dia você não vai poder dizer assim, poxa, ninguém me falou nada. Ninguém falou nada. Tinha uma vez eu fiquei porque ninguém falou nada. Ninguém me avisou. Agora aqui, ó, versículo 12. Ó, a nossa luta, ó, ficar firme para que você possa resistir ao quem? As ciladas, guarda isso, ó, a gente vai citar isso lá na frente. As ciladas de quem? Versículo 11, ó. Final do versículo 11. Ciladas de Satanás. Então, Satanás tem suas ciladas. Né? Então, ó, porque a nossa luta é contra. Olha quantas vezes tem contra aí. Ó, um contra. Ó. Nossa luta não é contra sangue, mas é contra principados. É contra. É contra. Tem 4 contra aí. Sabe o que é isso, irmão? Satanás é o teu grande adversário. Amém? E ele vai usar sempre a tua carne e os teus sentimentos para te iludir. As ciladas de Satanás. Então, mas só que nós vamos ver aqui que Satanás tem alvos definidos. Alvo definido. Então, ele vai bater aonde? Onde é que você encontra a salvação? Em Cristo Jesus. Ele vai tentar descaracterizar esse lugar da fé. Ele vai tentar te iludir, botando um monte de maluco para te dizer, o que você quer ouvir? Quer ouvir o quê, irmão Márcio? Quer ouvir o quê, Gabi? O que você quer, gostaria mesmo de ouvir nessa noite? Um falso profeta vai vir aqui, vai, ó. Eis que te digo. E vai te botar num caminho de treva. Por quê? Porque o teu coração vai ouvir, teu coração tem necessidade, não tem? O meu também. Então, o que você quer ouvir? Então, Satanás vai usar um servo do diabo, transviado, transfigurado de homem de Deus, para dizer para você tudo o que você quer ouvir. Então, esses são falsos mestres, falsos profetas. E isso, infelizmente. Mas a palavra de Deus ela tem que cumprir. Então, Satanás vai bater nesse lugar de fé. Esse é um alvo dele. Amém? Então, abre em 1 João. Lembra que ele vai contra exatamente o que ele vai bater? É contra Cristo, irmão. É isso que a gente vai ver aqui. Tudo que revela Cristo, tudo que é Cristo, ele está contra. Amém? Então, ele vai dizer assim, ó, 1 João 2,18. 1 João, carta João, né? É lá no final da Bíblia já. 1 João 2, capítulo 18, ó. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que Anticristo está vindo. O que é anti, ó? Anticristo, ó. Também agora, muitos se têm feito, muitos
Olha, muitos, não são poucos não, muitos anticristos, por onde conhecemos que já é. Então a vinda do Senhor, esse grande evento que todo crente deveria, não é a verdade, né? Porque tem muito crente que não sabe nem quem, né? Como é que é o negócio de vinda do Senhor? Esse é o grande evento para nós, a vinda do nosso Senhor. Meu irmão, fica focado nisso. Esse é o grande evento da sua vida, da minha vida, do planeta. Esse é o grande evento. Todo aquele que já recebeu o Senhor, ele já recebeu o livramento da morte, foi transferido de lugar, né? Saiu das trevas para a luz, não é isso? Mudou de lugar. E está aguardando a nossa saída daqui. Tem dias que a gente acorda e diz assim, gente, está difícil, não tem como caminhar. Eu sei que só se levanta crendo nisso. Que ele vai vindo, e eu não consigo ver perspectiva nenhuma. Às vezes a gente anda pela fé na terra, meu filho vai fazer faculdade. Né? A gente não pode deixar de fazer os nossos planejamentos. Amém? Mas a minha oração é que meu filho não faça faculdade nenhuma. Porque talvez não dê nem tempo dele terminar a faculdade que ele quer fazer. Talvez nem entre na faculdade. Porque os dias são esses, dias está muito próximo à vida do Senhor. Agora, vamos fazer o que tem que fazer. Não deixa de trabalhar, não deixa. Está construindo a casinha, amém. Mas pode ser que você nem inaugure a sua casinha, né? Amém? Casinha. Tomara que a casinha seja no céu. Então, ó, muitos anticristos agora. Versículo 2, 22, ó. Quem é o mentiroso? Mentiroso. Ó. Quem é o mentiroso? O que ele faz, ó? Senão aquele que faz o quê, ó? Nega a Jesus Cristo. Jesus que Jesus é o Cristo. Ele é o quê? É o Anticristo. Então, veja bem, irmãos. Qual é o alvo de Satanás? É contra Cristo. Porque, lembra que a gente está falando nosso lugar de fé, onde há salvação, justificação, onde é que é? É em Cristo. Ele vai bater lá. Para aqueles que não receberam o Senhor, ele vai iludir esse lugar de fé, para que ninguém seja salvo. Agora, aqueles que já receberam o Senhor, os que estão aqui já receberam, ele vai tentar te iludir, os que já receberam, para também fazer o seguinte, ó, apostatar, te levar a um esfriamento, a viver uma fé louca, a você cada dia mais viver uma fé sem sentido. Para quê, irmão? Apostatar é negar a fé original que você um dia teve. Tem alguns que nem tiveram. Porque tem irmãos que, nem sei se é irmão, mas eu digo assim, que nunca receberam doutrina adequada. Mas aqui já falou de quem teve essa fé e negou, né? Então, ó, a segunda João aí, ó. Segunda. Não, primeira João 4, veio. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Quer dizer assim, ó, 1 João 4, capítulo 4, versículo 3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, mas quem é ele? O anticristo. O espírito. Então, olha só, veja bem. Ainda lá em 2 João 1, volta, segura, agora vai para a segunda, você está na primeira carta, vai na segunda carta aí. Versículo 7. Ó, versículo 7, ó. Porque já muitos enganadores saíram. Muitos o quê, irmãos? Enganadores. Guarda essa palavra, hein, para depois não reclamar. Ó. Muitos enganadores entraram aonde? Mundo é um sistema maligno já que está aqui, mundo. Mundo não é geográfico, não. Mundo, Deus não está falando que é aquela bola, mundo. Ele está falando mundo é um sistema que é político, religioso e financeiro. Amém? Então, ó, muitos enganadores já entraram aonde? No mundo. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Então veja bem, ó, para você entender melhor o que é anticristo. Ó. Existem 3 plataformas do anticristo. Ó. Nós temos o espírito do anticristo, que já opera, né? O espírito. Nós temos o quê? Ó? O sistema anticristo,
Tudo que você vê agora, onde está vivendo nessa plataforma, é sistema anticristo. Religião, porque a religião mexe com a cabeça de muita gente, as massas. É uma forma de Satanás mexer, iludindo a fé, esse ponto de fé. E as pessoas estão... Quantas pessoas hoje estão indo para Aparecida do Norte? Hoje estão não sei para onde. Os templos hoje, domingo, estão cheios. Hoje é o dia de maior idolatria. Os templos estão cheios, que está adorando, eu não sei, eu vou lá adorar também. Domingo é dia de idolatria. Os caras vão adorar um monte de adorar banda, adorar ministério, adorar até ministério. Irmãos, não sei o quê. Então, ó, primeiro, ó, espírito, sistema e pessoa do anticristo. Vai chegar uma hora que você vai ver uma pessoa mesmo lá, mas ele já está operando no mundo através do sistema e do espírito do anticristo que já opera. Tudo aquilo que é contra Cristo. Amém? Então, ó, o que eles concordam? Sistema, pessoa e espírito. Eles concordam em quê? Os três trabalham contra a pessoa do Cristo e os três trabalham contra, lembra lá? Contra a obra do Cristo. Então eles vão bater, o anticristo vem trabalhar contra a pessoa do Cristo e a obra do Cristo. Vamos abrir em Tessalonicenses? Primeiro Tessalonicenses, esses são os nossos textos áureos, primeiro e segundo, mas vamos aqui, 1 Tessalonicenses 5. Então, o nosso tema é apostatar. Ele vai tentar trabalhar esse lugar de fé para iludir aqueles que ainda não receberam o Senhor, criando impedimento para eles chegarem até o Senhor. E aqueles que já receberam o Senhor, ele vai tentar te tirar desse ambiente de fé, fazendo você desviar de uma fé original. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, qual é o principal evento? Sempre, ó. Então, a vinda do Senhor, esse grande evento, vai ter um sinal que é a apostasia para nós. Ele vai dizer assim, ó, irmãos, Tessalonicenses 5:1, ó, relativamente aos tempos não é necessário que vos diga, pois vós mesmos estáis o quê? Inteirados. É isso que eu estou falando, ó. Não, você não pode estar desligado. Não pode estar né? Então você tem que estar ligado. Né? Você tem que estar inteirado. Inteirado é isso, meu irmão. O que está acontecendo? Nós somos servos de Deus, estamos esperando ele vir. E temos que estar fundamentado em Cristo. Autor, foco nele. Considerai a ele. Esquece o resto. Senão você vai se perder. Amém, irmão? Então, ó, estáis inteirados com precisão. Que o dia do Senhor vem como? Ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, não sei o que daí, então ele vai vir nesse tempo, né? Agora, ó, aí vem as dores de parto, ele vai falar desse grande período de tribulação, né? Agora, quanto a nós, escuta, tribulação no mundo, ó, quanto a vocês, ó, os que estão aguardando a vinda do Senhor, que já estão num lugar de fé adequado, estão num lugar de fé. Porque ele vai dizer assim, ó, lembra que a palavra diz assim, ainda há um lugar de repouso para o povo de Deus. É Jesus Cristo esse lugar de repouso. É um lugar de repouso. Ele vai dizer assim, mas vós, irmãos, não estáis em para que esse dia não vos surpreenda e vos apanhe de... Nós estamos falando aqui exatamente isso, ó. Irmão, se a palavra está dizendo que tem alguns que vão ser apanhados de surpresa ou não, senão não estaria aqui escrito, né? Ó, alguns vão ser apanhados em treva. O que é treva? Treva é um pecado específico? Não. Lógico que se você estiver em adultério, vai estar em treva também, mas estou te falando aqui. Treva é, você vai estar andando fora da verdade. Aqui é luz para os nossos pés e lâmpada, né, para o nosso caminho. Se você estiver fora disso aqui, dessa palavra revelada do Senhor, você vai estar andando em treva, fora da luz que é o Evangelho. Não está falando de um pecado, porque isso aí já está fumando maconha. Então, está falando, você não está fora, você nunca teve dentro.
Agora, se você está dentro, esse é o que te interessa. Por isso que todo crente deveria ler bastante, mesmo que seja raro hoje. A pessoa não gosta de ler, mas isso é saúde para os seus ossinhos, entendeu? E lâmpada para os seus pés. Então ele vai dizer assim, mas vós, irmãos, não estáis em fora dessa palavra, da verdade, né? Porquanto vós sois filhos da luz. Luz é o quê? É a palavra. Mas ele está falando propriamente do Senhor, porque Deus é Deus, ele não faz luz. Deus é luz. Deus é amor. Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Né? Então, mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que esse dia nos surpreenda. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Filhos da luz. Nós não somos da noite. Então, assim, pois, qual é a palavra que está aí? Durmamos e apostatar. É isso, irmão? Então, não durmamos, pois, como os... Já tem muita gente dormindo. Os irmãos estão entendendo isso? Não durmamos, pois, como os demais. Senão ele não estava falando. E isso é sério. Isso é sério. Porque nós estamos falando de vida para sempre. E morte para sempre. A morte também é eterna. Para sempre. Então, e nós só temos essa vida aqui. É essa vida que ao homem foi dado... Hã? Uma só vez. Vindo depois disso? Então, é essa vida que você tem aí, amigo. Você não fica pensando que a gente não crê em reencarnação. Né? Vai vir uma plantinha, vai vir uma samambaia. A gente não crê nessas coisas, né? Então, você tem quantos anos? 50? Eu vou para 60. Essa vidinha que eu tenho que preparar para o Senhor, meu. Eu estou estimulando meu filho a andar nesse caminho. Porque amanhã ele não pode falar assim, eu creio no Deus do meu pai. Se ele não tiver uma experiência pessoal, se o meu filho, se a minha vida não servir para estimular o meu filho a ter uma vida pessoal com o Senhor Jesus Cristo, ele não vai para o mesmo lugar que eu, meu filho. Então não se iluda, não. Deus não é romântico, não. Hein? Se você não estiver trilhando esse caminho pessoal, porque a salvação é individual. Indivíduo. Deus vem buscar um corpo, mas a salvação é individual. Numa cama, pode ter dois dormindo. Vai o marido e fica a mulher. Que Deus, escute. Olha, então vai a mulher e fica o marido. Para não fazer divisão, né? Os dois, ó. Os dois. Mas digo assim, pode. A palavra diz assim, pode ocorrer de um e outro ficar. Ou fica os dois também. Ou fica os dois. Tem várias alternativas. Mas a Bíblia diz assim, pode ir um e outro ficar. Amém? Então não durmamos. Os que dormem, é o versículo 7. Os que dormem de noite. Que noite é essa? É essa noite que está vivendo. Mas noite é período de apostasia, de frieza. Noite é escuridão. Falta de luz. Irmãos, vocês não estão percebendo? O que os irmãos estão vendo? Por exemplo, quem vê televisão? Eu vejo televisão, não tem problema, não é pecado não. Mas quando você liga a televisão, o que você vê? Corrupção, 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 injustiça, 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 adultério, assassinato, homicídio. Isso é o que ocupa o noticiário todos os benditos dias. Não só noticiário, no momento você vê que o que você vê a igreja? A igreja. Vamos olhar a igreja. A igreja não tem testemunho. É verdade, Davi. A igreja não tem vida. A igreja não tem vida. O cara fala assim, demônio sai. Aí o cara fala assim, como? Somos amigos? Você é meu brother? Como é que eu vou sair? Sair para onde? Não expulsa nada. Não acontece nada. O resto é tudo ilusão. É coisa da alma, né? Olha o anjo aí, olha. São os almáticos. Mas tu vê que eles ficam no templo, aí, você não vai sair daqui mais triste, agora tu vai ficar alegre, igual, que nem Maracanã. Você vai ao Maracanã, aí pega uma bandeira, né? Eles ficam, aí vai chegando no Maracanã, é gol, aí sai dali, tu vai ver, até chegar no metrô, ele já tá assim,
chegou dentro do metrô, vai enrolando a bandeirinha, quando chega em casa, tá tristinho. Já vai chegando, merda. E é assim que ele sai dos cultos, né? Aí já vai chegando onde, já vai. Aleluia. Segunda-feira, tudo igual. Quando chega em casa, tá lá os demônios que estão amigos deles há anos. Caseiros. Os demônios brother. Demônio caseiro, né? Então isso não é brincadeira. Isso é o que ocorre. Falta de testemunho. A falta de testemunho, de vigor, de vida. Tem quantos irmãos hoje falam de vida passada, já viu? Isso também é um sinônimo de problema, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso, irmãos? Como eu orava, hein? Eu orava. Ó, meu irmão, cara, quando eu fazia assim, pá, essa mão saía. Hoje não sai mais. Pá, não sai mais. Orar é pouco, orar quase um ano. Mas o que é isso? Ele foi muito melhor no passado, que ele foi um crente muito melhor do que ele é hoje. Então hoje ele é pior. Hoje ele é um crente pior do que ele foi. Isso significa o quê? Está voltando para o túmulo. Essa semana, as coisas parecem que é tudo para mim mesmo. Não é pessoal, não é para mim. Não, a pessoa chegou do culto, olhou para mim e falou assim, nem vem, que eu estou revestida da armadura. Não vem me contaminar, não. Nem vem, né? E bem que eu estou revestida da armadura. De quem? Sai pra lá. Então, quer dizer, mas isso, irmãos, é o que está acontecendo hoje, cara. Os irmãos dando glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você vai perguntar, minha mãe hoje já perdeu totalmente o sentido, né? Ela não está mais normal. Já está com quase 90 anos, minha mãe. Já tá não tem mais lucidez para nem reconhecer as pessoas. A minha mãe, eu chegava para ela e falei, mãe, pega aquele versículo aí. Não, mãe. Serviu sentada num banco de igreja há 50 anos. Não sabe onde é Salmos. Não sabe o que é Tessalonicenses. Se você falar assim, abre o Joel? Tem não, isso. Filho, eu nunca vi falar esse livro. Joel? Tem aqui, Joel? Ela falava assim para mim. Tem Joel? Tem, mãe, tem Joel aí. Judas? Aquele que matou. Ela falava assim para mim, meu filho, Judas é aquele que matou. Tem livro dele? Não, mas esse aí não é aquele Judas. Não é o Iscariote. Se você tentar explicar, tu imagina, para uma pessoa que está 50 anos, não tem como explicar, meu. Já sedimentou, agora é orar para Deus ter misericórdia dela. É verdade isso, cara. E eu creio que Deus vai ter. Quem fez foi Noé, né? O que Davi estava fazendo com ela? 2 Tessalonicenses. Olha, irmão, hoje vocês estão lúcidos. Escute bem, vocês estão lúcidos. Ó, 2 Tessalonicenses 2. Então, ó, dormir, já muitos que dormem na fé. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Qual é o principal evento aqui sempre? Ó? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para aqueles que aguardam no Senhor. Amém? Ó, esse é o principal evento. Ó. Versículo 1. Ó. Irmãos, no que diz respeito ao quê? Qual é o evento aí? A vinda do nosso Tessalonicenses também, 1 e 2. Ó. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Amém? Então, ó, versículo 2, ó. Não demovais da vossa mente. O quê? Tudo em relação à fé, ó. Cuidado com facilidade. Não remover o quê? Aquilo que você aprendeu, se aprendeu. Porque como é que você pode guardar aquilo que você não aprendeu? Eu não sei nada do Evangelho. Você não vai guardar nada, você não sabe. Agora, quem recebeu, guarda. Então, ó, tem gente que não pode nem guardar, porque não recebeu. Vai guardar o quê? Ele fala assim, ó, não demovais a sua mente, ó, facilmente. Nem vos perturbeis. Nem por espírito, nem por palavra. Fica firme no Senhor. Amém? Agora, ninguém, olha só, versículo 3, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane. Olha qual é a palavra? Engane. Tem a ver com quem? Satanás. Tua luta não é contra ministério, não é contra fulano, não é contra vizinho. Tua luta é contra o diabo. Guarda isso. Ó, ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isto o quê, irmão? Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia.
Isto é o quê? A vinda do nosso Senhor. Esse é o evento importante aqui nesse livro, né? Agora ele está dizendo assim, está fazendo um contraponto. Ó. A vinda do nosso Senhor, esse grande evento, vai encontrar muita gente morta, vai encontrar muita gente dormindo. E vai dizer o seguinte, ó, apostatado, negando a fé que anteriormente professou. Está entendendo isso? Apostasia, ó. Lá ele usou dormir, aqui ele está usando outro termo, ó, apostatar. Antes que seja revelado. Agora, olha o versículo 4, ó. Antes que lá em cima, ó, apostasia que seja revelado o quê? O homem da iniquidade. E o filho da... Então, guarde essa palavra iniquidade. Então, ó, ele vai fazer o quê? Lembra? O que a gente leu lá em Efésios? Contra. O que a gente leu lá em 1 João? Anticristo, contra Cristo, contra a sua obra, contra a pessoa do Cristo. É aqui ele vai dizer o quê? Ó? O qual se é contra, oposição. Então ele vai ser contra, ó, se opõe e se levanta contra tudo que se chama o quê? Deus. Ou é objeto de culto. A ponto de se assentar como no santuário de Deus, como Deus. Como se fosse o próprio. Passar por Deus. Irmão, ele vai enganar muita gente, cara. Qual é o problema aqui, irmão? Você pode pregar o que você quiser. Há uma liberdade para você pregar o que você quiser. Quero falar sobre prosperidade. Amém. Irmão, os canais estão abertos. Pode pregar sobre prosperidade. Irmão Milton, chega aí. Os templos estão liberados para o Senhor, para quem quiser pregar sobre prosperidade. Eu queria pregar sobre corredor da felicidade. Corredor da felicidade. Sabão. Tem um sabão aí agora que lavam o crente. Vende umas pilhas. Canetas. Agora eu queria para aqueles irmãos que querem passar no vestibular, canetas espirituais, canetas ungidas, para você fazer prova. Meu irmão, é todo tipo de lixo, de imundícia que você possa imaginar, de loucura. Pode. Agora, o que você não pode? Cristo e a sua... Não pode. Eu queria falar assim, irmãos, por que tu acha que a gente está em fundo de quintal hoje? A gente não é melhor do que ninguém, não. Eu sou crente há 18 anos. E a gente foi convidado a sair de muitos lugares. Convidado. Dá para conviver contigo, né? Tá falando demais. Esse negócio de Cristo e da sua... Aqui quem manda sou eu. Aqui é Cristo só. Então, quantos irmãos, cara, vêm também e quer criar confusão no final? Irmão, qual é o problema? É Cristo e a sua obra, só isso. Não, mas eu queria fazer Macabeu. Mano, esquece Macabeu. Cristo é a sua obra. Então, meu irmão, você entende isso? Se você falar de Cristo e da obra dele, você vai ter problema onde você quiser ficar. Porque isso é que vai edificar. Sib, os irmãos da Sib, os Gedeões. Já viu como é que é? Irmãos, vem falar agora, irmão, falando da Gedeão. Olha, nós tivemos um encontro maravilhoso das irmãs, festival do cachorro-quente, festival do encontro dos irmãos, feliz, encontro de casais, encontro de... Pode fazer o que você quiser, mas o que edifica? O que edifica não pode. Você vê que às vezes tem 15 minutos para a palavra. Né? O cara fica ali, blá, 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 tem um culto de 2 horas. Blá, 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 blá. Aí quando vem o pregador, agora vem a palavra mais importante do culto, hein? 15 minutos. Se o pregador passar, ele fica assim, ó. Pelo amor de Deus. Senão esse cara vai ficar muito esperto. De palavra. A hora de correr a sacolinha. Você entende? E isso não é brincadeira. A gente, mesmo que a gente possa estar fazendo aqui, dando uma ênfase, às vezes parece engraçado, mas não é. Amém? Então, 2 Timóteo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, é o que? Objeto do culto. Qual é o objeto do culto, irmão? Adoração a Cristo. Você imagina o que é? A gente só vê adoração a homens, a serviço ministério. Adoração a ministério. Olha todas as bandeiras que você vê de serviço aí. Aí está assim, ó. Igreja, Silas, não sei o que lá. Igreja, aqui tem cura. Aí você vai ver tremulando a bandeira com o nome de um homem. Na porta de alguns templos tem até a cara do sujeito lá. Apóstolo fulano. Está lá apóstolo. A igreja dele. Apóstolo. Você entende isso? É tão claro como o dia. Como é que muitos estão sendo enganados? Tempos estão abarrotados, cara.
querendo o quê? Ferrari, tempos que estão querendo prosperar como empresário. Tem um templo em São Paulo, Salomão, eu fiquei pasmo. São 3.000, 4.000 pessoas, irmão. Você até briga no culto para entrar, 4.000. Eles ministram o quê? Ensinando como ganhar dinheiro. Então, vou passar a 2 Timóteo 4. Quem quiser abrir. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 2. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ó. Prega o quê? A palavra. Prega a palavra. Insta. Insiste. Quer seja oportuno. Ó, corrige. Repreende. Exorta. Com longanimidade o quê? Doutrina. Por quê? Olha, foca no versículo 3 aí. Ó. Haverá tempo, e já é agora, em que não suportarão a sã doutrina. Meu irmão, quando você fala em sã doutrina, o nego vaza. Por quê? Porque a sã doutrina tem a ver com morte. Batismo. Ah, você quer vir após, você quer seguir o Senhor? Ah, então você tem que morrer. Seu ego tem que morrer. Seu ego. Como é que é? Aqui se esprega esse negócio? Cruz. Quer dizer que eu tenho que morrer. Ah, fala sério, mano. Jesus, eu vou procurar um tempo que fala de alegria, gozo. Então, ó, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ao avesso, secação de mestre segundo a sua própria, para ouvir o que quer. Então, ó, e se recusarão, escute bem, ó, recusarão a dar ouvidos à verdade, mas eles vão querer ouvir o quê? Conta historinha. Historinha todo mundo quer, mas a verdade ninguém quer. Amém, irmãos? Já chegou esse tempo. Amém? Então, qual é o... Então, vamos agora, então, a gente tem só uma introdução para a gente entender. O que o nosso adversário vai fazer, então, nesse tempo? Ele vai usar 2 serviços, e a gente vai ver isso. Mestre e profeta. Falsos mestres e falsos profetas. O que eles vão fazer? Então, vamos abrir em Ezequiel para a gente entender onde é que Satanás vai trabalhar, o que ele vai tocar, como ele vai trabalhar. Ele é contra Deus, a gente já viu, né? É contra a pessoa, contra a obra. Mas o que ele vai fazer no meio da igreja? Principalmente no meio da igreja, que é o que a gente está aqui falando, né? Tessalonicenses, cuidado, não durmam, como os que estão dormindo. Ele está falando com quem? Igreja, né? Ezequiel 28. Então vamos olhar aqui um princípio da queda de Satanás para a gente entender o que ele vai fazer no meio da igreja. Ó. Versículo 13. 13, 14 e 15. Sublinha na tua Bíblia, irmão. Quem sabe isso também pode te revelar coisas profundas a respeito de quais são as armadilhas. Lembra lá de Efésios, as astutas ciladas do diabo. Bem, ele quer tirar seu dinheiro? Não. Hoje, você como servo de Deus, ó, vamos dizer o seguinte, o mundo, ele vai tocar de uma forma lá, mas ele vai iludir esse lugar de fé, iludir. Mas para quem já creu, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar iludir esse lugar de fé também, mas vai fazer como? Como é que você vai apostatar? Então você aprende hoje, ó. Estava no Éden. Éden é governo perfeito, lugar perfeito do Senhor. Éden de Deus, jardim de Deus. Esse jardim de Deus aqui é um lugar onde tem o governo pleno do Senhor. Está entendendo isso, irmão? Lugar de governo pleno. Não tem nada fora do lugar. Na terra tem? Não. Tem governo pleno do Senhor aqui? Não, não. Por isso que a gente ora assim, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso, assim na terra, venha a nós a tua vontade, é governo, venha a nós a tua vontade, que aqui na terra não tem governo. Assim como tu governa no céu, governa aqui. Esse é o princípio da oração que ele ensinou, Pai nosso. Então ele vai falar assim, ó, Éden, jardim de Deus,
de todas as... Como é que tá? Ele estava no Éden e todas as pedras preciosas te cobrias. Sárdio, topázio, diamante, berilo, oníxe, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Ó, de ouro, ouro fala da glória de Deus, né? Se fizeram os engates e os ornamentos que estavam sobre ele. Ó. No dia em que foram eles preparados. Para o quê? Tu eras o quê? Querubim protetor. Querubim ungido da guarda de Deus. E te estabeleci. Quem estabeleceu ele? O próprio Deus. É uma criatura, um anjo que foi criado, um querubim, dentro dessa classe, né? Para adorar o Senhor pessoalmente ali. Né? Ó, tu eras querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte. Permanecia onde? No Monte Santo de Deus, que é um lugar de adoração ao Senhor, Monte Santo. No brilho das pedras andavas. Agora, olha o versículo 15. Ó. Perfeito, perfeito. Agora já vai usar um verbo estranho aqui. Ó. Eras, que não é mais. Ó. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado. Até que. Ó, não guarda essa palavra. Até que se achou iniquidade. Então, essa palavra iniquidade está falando de quê? O diabo pecou por causa de quê? Então, aqui é Lúcifer, é anjo de luz. O anjo de luz, que andava no meio de pedras afogueadas, os engates dele, das suas vestes eram de ouro. Né? Ele foi criado como um querubim ungido de Deus. Então, até, os caminhos dele era perfeito, até que achou-se nele iniquidade. Iniquidade é quebra de princípio. Amém? Então, isso aqui não é adultério, não é mentira, não é... Até que se achou nele o quê? Iniquidade. Iniquidade é quebra de princípios. Então, guarda isso. O que Satanás vai provocar no homem? Vai fazer o homem fazer o quê? Quebrar. Então, essa palavra iniquidade... Então ele vai levar, você é servo de Deus? Então ele vai fazer você tropeçar e quebrar princípios dentro da casa de Deus. Porque a casa de Deus não é a tua casa. A casa de Deus é a casa de Deus, cara. Então você não pode pegar qualquer porcaria, qualquer coisa que você trazer para cá, não. Não é a tua casa. A casa de Deus só pode estar nela aquilo que pertence a ela. Ah, não, achei isso bonitinho, negócio interessante, eu vou levar para a casa de Deus, sabe? Eu vou botar isso na liturgia, eu vou... Meu irmão, a casa de Deus, guarda isso. Por isso que Timóteo vai falar assim, ó, eu vou explicar a vocês como se deve andar na casa de Deus, que é o quê? A casa de Deus é templo do Espírito, é coluna e baluarte da verdade. E não é qualquer verdade, né? É a verdade. Amém, irmão? Então, aqui a gente vai ver. Então, lembra de cilada. Ó. Cilada e a cilada de Satanás é criar esses embaraços para os pés dos irmãos. Entendeu? Então, 2 Timóteo 3. Então, aqui vai ver uma categoria de homens que vão criar muita dificuldade para quem quer servir a Deus, hein? Como liderança. Esses homens aqui vão ser lideranças que vão criar muito problema para quem quer servir a Deus. Criando o quê? Quebra de princípios, embaraço. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Ó, sabe, todos acharam? Sim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sempre o evento, qual é o principal, irmão? Vinda do nosso Senhor. Que últimos dias? Referente à vinda do nosso Senhor também. Amém? Esse livro vai falar da mesma coisa. Ó. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Tempo difícil para quem está pregando o Evangelho. É tempo difícil para quem está pregando a verdade. Por quê? Eles não suportarão a sã doutrina, vão negar essa fé, entendeu? É contra, anticristo. Por isso que vai ser difícil para quem está pregando o Evangelho. O Evangelho de Deus, não estou falando. Genuíno. Amém?
Então ele vai dizer assim, pois, qual é o problema da dificuldade? Ó? Pois homens serão... Amantes de si mesmo, egoístas, avarentos. Isso é igreja, hein, irmão? Isso aqui não é mundo, não, hein? Ó, egoístas, amantes de si mesmo. Jactancioso é aquele cara que tira onda, né? Ó, só aqui que tem fé, só aqui que tem a palavra, só aqui que tem cor. Ó, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Agora olha a palavra aí. Inimigos de quem? Do bem. Traidores, atrevidos e fatuados, mas amigos dos prazeres. O que tem a ver hoje, meu irmão? O que são prazeres? Coisas que vão agradar a sua carne. Isso é que traz prazer, né? É o quê? Luxúria. O que você quer? Você quer um emprego? Tá. Você vai prosperar. Você não pode estar da maneira que você está. Você não pode sair daqui triste. Você tem que sair daqui alegre. O culto é para você, amigo. Deus aqui fica em segundo plano. Você é a pessoa mais importante desse culto. Você não vai sair daqui como você entrou. Onde o homem é que é. A igreja é mais importante do que o próprio Cristo. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A nossa vida não é a igreja. A nossa vida é Cristo Jesus, não é a igreja. Também tira o foco. Irmão, eu vi quantos irmãos tem aqui. Eu me lembro de Mamara. Mamara vivia na igreja, 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 igreja. Quando a gente fala até, às vezes, em comunhão, eu falo, não é comunhão demais. Eu me lembro sempre daquele tempo, aquela igreja, 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 igreja. O marido dela era o eletricista da igreja, cuidava da água do pastor da igreja, ela cuidava da placa da igreja, ela vivia para a igreja. E não vivia para Deus. Hoje ela está mais próxima da verdade. Amém? Não é verdade? Então eu servi a igreja, igreja, igreja. É Cristo primeiro. Igreja É consequência. Você está entendendo? Agora, mais amigos, versículo 4, dos prazeres do que amigos de Deus. Ó. Tendo forma de piedade, negando o quê? O poder. Negando-lhe o poder. Negando o poder. Agora, escuta essa palavra. Congrega com eles. Está escrito assim, né? Não. Escuta, ó. Rapaz. Congrega com eles, vai lá. É assim que está escrito? Não. Aparta-te. Guarda isso, irmãos, na tua mente, no teu coração. Aparta-te dessas mentiras, dessas conversas fiadas. Aparta-te deles. Não é congregar com eles, não. Porque quem tem um espírito facilmente vai discernir isso. Não é isso? Então, ó. Então, a apostasia, guarda isso, irmão. Guarda isso. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar. Ele fala aqui, ó. Ele fala no 6, né, que porque destes são os que entram sorrateiramente nas casas e conseguem enganar mulheres tolas sobrecarregadas de pecado. Essas mulheres tolas, quando se define a mulher, é a igreja. Né? É verdade. As igrejas são sobrecarregadas de pecado. Então, o que Satanás vai trabalhar? Para você, lembra de iniquidade. Ele vai trazer o quê? Quebra de princípio para você. Você imagina. Então a gente vai entender aqui, ó. Abre aí Mateus 24. Ele vai usar dois serviços aqui, ó. Profeta e mestre. O profeta tem a palavra que vai trazer o que para você? Arrependimento. Amém? É a mesma palavra, né? Mas o profeta, o serviço é que é diferente, né? O profeta traz o quê? Palavra de arrependimento. O que João era profeta? Era um profeta duro, né? Não era? Ele falava assim, arrependei-vos e sem arrepender não tem crer, meu irmão. Se tu não arrepender da tua vidinha, não vai ter crer. Não é arrepender de um pecado específico que eu fiz. É arrepender do que você é. Então, arrepende para crer. Tem muitos irmãos que não conseguem crer até hoje. Ah, irmão, mas eu não consigo crer assim, né? Por quê? Porque não arrepende. Ele continua com aquela vida de canalha. Como é que vai arrepender? Arrepende para ver se não vai crer. Muda de vidinha para ver se não vai. Amém? Então não quer mudar a vida. Quer continuar com a vida sem vergonha paralela com a vida espiritual. Amém? Então, ó, do Monte das Oliveiras, versículo 3, ó.
Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe perguntaram quando sobrevirão essas coisas, a respeito desses sinais do fim dos tempos e da vinda dele. Quando é que ele vai vir? Olha só, eles estavam sentados com Jesus, preocupados quando ele ia vir. Veja que interessante, né? Jesus está aqui, ó. Aí eu estou conversando com Jesus. Eu estou Jesus, quando é que você vai voltar? Eu estou preocupado, hein? Eu sei que você vai. Quando é que você volta? Tem irmãos hoje que querem saber, né? Mas eles estavam com Jesus, de mão dada, dormindo com o mestre ali, agarradinho com o mestre. Mas ele falou, quando é que você vai vir de novo? Olha que interessante, né? Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 4. Vede que ninguém vos... Qual é a palavra? Engane. Porque Satanás ele vai enganar muita gente. Ó. Nos engane. Porque virão muitos em meu nome. Dizendo o quê? Eu sou o próprio. Eu sou o Cristo. Quer dizer, a palavra está comigo. Eu sou o Cristo. Eu trouxe a revelação do Cristo para vocês. Amém? Ó? E enganarão muitos. Isso vai se cumprir, hein? Versículo 11. Pula para o 11 aí. Depois você vê com calma Mateus 4, 24. Ó. Versículo 11. Ó. Levantar-se-ão muitos... Ó, muitos falsos profetas. E enganarão... Olha, por que está assim, irmãos? Agora, olha a palavra aqui que vai nos chamar a atenção lá na queda de Satanás. Ó. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, que é quebra de princípio. Eles vão quebrar tantos princípios na casa de Deus que o amor deles vão se apartar. Você está entendendo? Então aqui tem uma palavra-chave, que é a obra de Satanás de chavado no meio da igreja, criando o quê? Vou te dar um exemplo. Não existe ministério pastoral proeminente. Quer dizer, ministério pastoral, eu falo assim, eu tenho ministério pastoral? Tenho. Eu tenho o serviço, não o título. Que quem é pastor? Existe o ministério do profeta? Quem é o profeta? Existe o ministério do mestre? Serviço do mestre? Tem. Quem é o mestre? A ninguém chameis pai, a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre. Você está entendendo? Agora, dentro da igreja, com esses serviços instalados, tem proeminência para o mestre? Tem proeminência para o profeta? Por que vai ter proeminência só para o ministério pastoral? Não é estranho isso? Estranho, né? E quem é que ganha dinheiro? Pastor. Só o ministério pastoral? Se fosse distribuído, né? O profeta não ganha nada. Mestre, muito menos. Só o pastor que ganha. Quer dizer, não existe ministério pastoral pago, nem ministério de serviço nenhum da casa de Deus pago. Guarde isso, para que os irmãos não se enganem com o diabo. Quanto Jesus recebia de salário? Vocês já viram na Bíblia? Assim, salário de Jesus? Não. Seu mestre ganhou alguma coisa? Se o teu mestre não recebia, como é que o servo vai receber? Então, dá para você ver algumas coisinhas estranhas aí, não dá não? Então, quando eu faço você se dobrar diante desse serviço errado, você imagina, eu vou fazer você se prostrar diante de um pastor presidente. O pastor presidente está chegando aí. Vamos, pastor presidente. Quando você se prostra diante dele, Satanás está fazendo você quebrar o quê? Quando você se prostra diante de um dono de uma congregação, que chegou agora o apóstolo Valdomiro, quando você se... Meu Deus do céu, chegou o dono do apóstolo. Quando você se dobra lá, quando você serve a eles, você deixa de servir a Deus. Você pode pegar qualquer estatuto, traz aqui o estatuto. Qualquer estatuto. Vamos lá, Assembleia, qualquer estatuto, traz aqui. Os estatutos vão dizer assim, ó. O primeiro item do estatuto vai fazer você quebrar princípio. Ó, você tem que ser fiel a esta organização. Primeiramente. Olha o diabo, como é que é suja. E tem aquela caneta, sabe o que é lá? A unha do diabo com sangue. Ó, você não pode, primeiramente. Você tem que ser fiel a essa organização. Aqui nós não damos carta para ninguém.
Você não pode sair daqui. Meu irmão, quando você assina aquilo, você está quebrando o princípio. Iniquidade. Fiel a Deus, a Cristo. Você não vai conseguir ser fiel a Deus, por isso que Paulo vai dizer assim, ó, é impossível agradar a Deus. Deus não. Então, meu irmão, esses serviços, eles ajudam, eles pegam os irmãos e levam eles a quebrar princípios, mesmo que sejam servos que estão achando que estão servindo a Deus. Estão entendendo isso aqui? O que é quebrar princípio? Então, ó, versículo 11, 24, ó. Levantar-se muitos falsos profetas, e muitos enganarão a muitos, ó, e por se multiplicar a iniquidade. Agora, no versículo 13, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho. Amém? Mateus 7. Mateus 7. Agora a gente vai ver o efeito dessas doutrinas. Hein? Mateus 7, 21. Ó. Mateus 7, 21. Então diz assim, ó. Todos acharam? Nem todo, escute, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Senhor vai tipificar o quê, meu irmão? Ele é que manda e você que obedece. Mas quando ele manda, você não obedece. Então ele não é teu Senhor. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Nem todo que diz Senhor, Senhor, me obedece. Então eu não sou Senhor, eu não sou teu Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Ó, nem todo que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do seu Senhor. Né? Amém? Então, muitos. Como é que está no versículo? Poucos. Muitos. Essa palavra vai se cumprir? Muito. Ó, irmãos, a partir de hoje eu vou orar para ser poucos. Perde tempo não, irmão. Vai perder tempo. Está escrito aqui muita porque vai acontecer exatamente como está aqui. Ó. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado. Profetizar tem a ver com a palavra. Amém? Não profetizamos em teu nome? E muitos não expelimos demônios. Olha, expeliram demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres ou maravilhas? Cego andar, paralítico andar. Cego andar não. Cego ver. Cego anda, aí ele vai. O cego vai andar. Vai ver, não vai. Mas eu falo assim, cego ver. Isso aqui são maravilhas. Escute. Não se pressiona com isso não. Hein? Maravilhas. Versículo 24. No versículo 23, ó. Então lhes direi... Escuta bem, ó. Nunca. O que é conhecer, irmãos? Irmãos, como é que você pode servir a Deus? Como é que você pode ser servo de Deus se Deus não te conhece? Não tem intimidade. Conhecer, fala disso, ó. Imagina, eu não tenho o menor, não sei quem é César. Aí amanhã, enquanto... Fala aí, César! Fala aí! Cheio de intimidade. Tem gente que ainda dá um tapão ainda, né? Fala aí, valeu! Mas eu não tenho intimidade contigo. Pega a tua carteira, imagina. Pega esse teu dinheiro aí, esse teu dinheiro para prestar aí. Eu não conheço o cara. Ou então chega na tua casa aqui, tem sauna lá, tá vendo? E aí, Marão? A toalha nas costas. Pô, mas você quer fazer sauna aqui? É. Então não conhece, não é amigo, não tem intimidade. Então ele vai dizer assim, ó. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que prática da iniquidade, quebra de princípio. Apartai-vos de mim, vocês que fazem prática da iniquidade, que vocês que têm esses princípios errados, que não servem a mim, mas servem a homens. Vocês não são, nem te conheço. Está claro para vocês isso aqui? O que Satanás fez aqui, de fato? Satanás tirou o dinheiro deles? Satanás criou contenda na casa deles? Satanás, aborrecido. Não, Satanás só fez eles fazer o seguinte, ó, quebrar princípio na casa deles. Enganou. E eles estão crentes que estão adorando a Deus, que são servos de Deus. Né? Eles dizem, Senhor, Senhor, mas eu não tenho parte contigo. Amém? Versículo 24. Todo aquele... Olha o versículo 24, o que vai dizer, ó. Todo aquele que ouve e
pratica. Considerarei ele é o que? Homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. O que seria isso, irmão? Crente adoece? Crente é assaltado? Crente bate de carro? Crente, irmão, crente morre. Mas eu vou te dizer o seguinte, ó. O crente fiel que tá firmado no alicerce, que é Cristo Jesus. Esse que é alicerce, irmão. Cristo e a sua obra. Isso é que é alicerce para você. Casa edificada sobre este fundamento. Meu irmão, pode vir a tormenta, pode vir a dor, pode vir a enfermidade, pode vir quem for. Mas a nossa casa não sofre dano. Guarda isso, irmão. Tua casa não vai sofrer dano. Mas olha aqui, ó. Aquele que ouve, versículo 26, o que ouve e não pratica. Ele está falando o quê, irmão? Porque muita gente lê isso aqui ao contrário. Ele está falando de crente. Casa espiritual. É casa... Ah, não, porque é o ímpio. Aqui está falando do ímpio que tem a sua casa. Não, está falando de casa espiritual. Casa é lugar da habitação do Senhor. Pessoas que dizem que são casa de Deus, que são habitação de Deus. Por isso que a referência é casa. Então, aqueles que se dizem que são casa de Deus, mas eles não têm fundamento bíblico nenhum na verdade. Quando vem a tormenta, quando vem a aflição, quando vem a doença, quando vem Dilma, quando vem Temer, quando vem esses problemas, quando vem a iniquidade, o que acontece? Sofre dano, porque eles não estão firmados em Cristo e na sua obra, mas estão firmados em pessoas, estão firmados em conjunto de leis, estão firmados em associação de homens. O corpo de Cristo é um organismo. Repete isso. Organismo é vivo. E organização é morta. Então o corpo de Cristo é vivo, porque não é uma organização. É um organismo. Amém? Então ele vai dizer assim, ó. O que ouve e não pratica será comparado ao homem que é insensato e edificou o quê? Casa espiritual, amigo. Isso aqui é casa espiritual. A casa sobre areia, onde não tem fundamento nenhum na verdade. Leia a Bíblia, irmãos. Escute. Irmãos, leiam a Bíblia. Busquem fundamento para a sua fé. Porque senão vocês podem estar com a fé totalmente no lugar errado. E achando que estão servindo a Deus. E estão quebrando o quê? Princípio. Amém? O que ouve não aplica. Vamos terminar então 2 Pedro? Vamos terminar aqui porque não vai dar tempo mais. 2 Pedro 2. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Pedro capítulo 2. Versículo 1, 2 e 3, vamos encerrar aqui. Amém? Segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Veja bem que ele vai falar a mesma coisa, ó. Assim como, então, todo mundo está aí? Assim como no meio do povo de Deus, não é isso? Assim como no meio do povo surgiram o quê? Qual é o verbo que ele está usando aqui? Surgiram lá no passado. Assim como surgiram lá no passado falsos profetas, assim também, qual é o verbo agora? Haverá. Então agora está falando do nosso tempo, né? Assim como houve, como teve, como aconteceu lá que teve, assim também, qual é o verbo aí? Haverá. Então, se Deus disse que haverá, porque haverá, né? Ó, entre vós, o quê? Falsos mestres. O que o falso mestre... Olha para cá 2 minutinhos, só para a gente entender. Ó. O falso mestre, ele vai ensinar uma doutrina errada. Mas o serviço do mestre, ele tem a ver com o quê? Crescimento. Então você vai ver uma igreja atarracada. Uma igreja pequena. Uma igreja que não cresce espiritualmente. Por quê? Porque por causa do falso mestre. Não traz crescimento. Amém? Lembra dos Hebreus? Ele vai dizer assim, ó, vocês já deviam ser mestres pelo tempo decorrido.
É crente há quantos anos? Se a gente for fazer uma enquete aqui, crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 30 anos. Tem gente que nasceu no Evangelho, nasceu. Eu tenho 18 anos, eu tenho 20 aninhos só. 20 aninhos é jovem, né? Mas quando é que você conheceu Cristo? Não, eu nasci dentro da igreja. Eu nasci com esse negócio de igreja. Minha mãe era evangélica, já me levava para lá. Então você tem 20 anos que você é crente. Tem 15 anos só. Meu filho tem 15 anos. As perguntas assim, tem 15 anos. Ele há 15 anos ele é cristão. Porque já nasceu num lar cristão. Tem que conhecer alguma coisa. Tem que saber de alguma coisa a respeito do Senhor dele e da sua obra. Não é isso? Então, ó, falso mestre, vai causar o quê? Nanismo. Lembra lá de Efésios, a gente lê essa palavra sempre da ceia, a carta aos Coríntios. Eles receberam os dons. Mas lá no capítulo 3 ele vai dizer o quê? Ó? Eu queria falar com vocês como espirituais. Mas vocês são o quê? Carnais. Meninos. Olha o que ele vai usar. Meninos em Cristo. Criancinhas em Cristo. Eu queria falar com vocês, mas vou ter que dar leite para vocês de novo. Por quê? Porque são nanicos espirituais. Nanismo espiritual. Então, ó, falsos mestres. Ó, haverá, assim também surgiram, ó, como também, então eu ia falar de profeta, olha só. Falso profeta e falso mestre. Os quais introduzirão dissimuladamente. Como é que é dissimuladamente? Simulado é assim, né? Ó, aqui está a falsa palavra, né? Ó, agora eu vou contar para vocês, ó, que é a palavra de Deus, né? Dissimuladamente ele vai pregar um monte de heresia no meio das verdades. É claramente que ele vai falar? O meu está secretamente. Secretamente. Por quê? É escondido. Ele quer que você... Satanás, ele não vai brincar com você, não. Ele vai querer te detonar dentro da igreja para você servir de forma errada. E fazer você fazer o quê? O que Satanás quer fazer? Você quebrar princípio e cair lá naquele problema dos que praticam da prática da... Amém, irmão? Introduzirão, então está lá assim, ó, versículo 1 ainda, ó, introduzirão dissimuladamente o quê? Heresias são falsas verdades. Heresias o quê, irmão? Destruidoras. Sublinha isso, porque está escrito, vai destruir o quê, irmão? Vai destruir a tua casa, vai destruir tua família, vai destruir teu trabalho, vai destruir principalmente a tua vida com Cristo, que você não vai ter vida com Ele. A sua fé. Isso é brincadeira? Tu vai viver sempre uma vida como sofrer, tu vai sofrer sempre. Já viu isso? Você encontra, e aí, como é que tá, varão? Aí senta com ele, tu vai assim, só derrota. Não? E aí, cara, tô firme no Senhor, né? E aí, como é que tá? Trabalho mal. E aí, varão, como é que tá aí? E aí, a varoa? A varoa já foi. E os filhos? Foi também. Meus filhos estão aí. Um tá aqui parece que tá aqui na boca do mar, tá no tráfico, o outro tá no tráfico lá no Rio também. Estou todo bem empregado. É um gerente. E você, como é que tá? Não, eu tô buscando o Senhor, né? Tô indo aqui a um culto aqui de avivamento. Tinha uma abençoada da sua família. Porque, e aí, como é que tá? Só vitória. Tá no quarto casamento. Deus está no controle. Deus está no controle, né? Teve uma amarela, uma azul, uma verde, uma morena, uma loura. Então, a família destruída, o lar destruído. Aí pergunta aqui, você entende? Por que está assim? Porque está aprendendo o que é errado, meu. Destruído. Só, muito, agora lá. Ó, heresias destruidoras, a ponto de fazer o quê? Negar. Algumas versões está re, né? Tem um re na frente. O re, sabe por quê? Porque quem não conhece Cristo nega ele, né? Aí você recebe o Senhor.
Aí depois nega de novo, é renegar. Renegar tem a ver com apostatar. É negar de novo aquilo que você já recebeu como Senhor. Agora, renegar o que os... Resgatou. Olha que interessante. Quer dizer, então aqui está falando de quem? Daqueles que já foram resgatados, mas que agora estão negando o Senhor. Já conheceu. É. Trazendo sobre si mesmo que bênção. Eu não consigo ler. Precisa de alguma explicação mais? Dentro disso tudo que a gente já ouviu. Agora, versículo 2. Poucos, quase ninguém vai atrás deles. Né? Como é que está aí? Muitos seguirão as suas práticas, iniquidade, prática da iniquidade, as suas práticas libertinas, e por causa deles será o quê? Irmãos, quantas pessoas... Isso aí já está tocando as pessoas que estão no mundo. Estão causando interferência em quem está no mundo. Meu irmão, tu imagina uma pessoa que tem na família um servo de Deus relapso. Uma família que tem um servo de Deus relapso. Aí ele fala assim, ó, para aqueles que são ímpios da casa, né? Por que você não vem servir o Senhor? Olha, Jesus vai vir. Aí eu falo assim, como é que é? Olha as suas práticas e a minha. A minha vida é muito mais adequada que a sua como servo de Deus. Né? Quantas pessoas hoje dizem isso, sabia? Eu sou espírita. O cara fala assim, e ele é servo de Deus. Agora, fala sério, né? Eu prefiro ser espírita. O cara tem uma vida totalmente inadequada, família destruída, todo esculhambado. A minha não. Eu pago meu imposto e indico. Quantos espíritas hoje? Ajuda os velhos. Tem ali trabalhadores de Jesus, está o nome ainda lá, os Santos Espíritos e Trabalhadores de Jesus. Não estou aqui louvando a espírita, não, mas estou dizendo o seguinte: testemunho inadequado de servo de Deus cria impedimento para aqueles que poderiam servir a um Deus de verdade. Então, está escrito aqui, infamando o caminho da verdade. O meu está diferente. O meu está assim. E muitos surgirão as suas estimulações pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemado é isso. Amém, irmão? Agora, qual é a motivação desse ministério? Olha o versículo 3. Também a motivação desses camaradas. Também movidos por ganância, movidos por avareza, farão o que de vocês? Comércio de vós, com palavras fingidas. Vem cá, olha, sinceramente, né? Dá para ser enganado agora? Não, isso é brincadeira. Você está aqui, não sei, tem alguns irmãos que já estão, mas pelo amor de Deus. É porque você quer mesmo. A minha fala assim: também envolvidos por avareza, vos explorarão com histórias inventadas. Explorarão. Versículo 4, a gente estava aí em versículo 3, né? Versículo 4 diz assim, ora, então guarda isso, ora, Deus não poupou os anjos. Lembra? Querubim ungido. Ele vai dizer assim, andava no meio de pedras afogueadas, adornado com pedras preciosas. Os engates da sua roupa eram de ouro. É isso? Andavas no Monte Santo. Aí está assim, até que achou-se nele quebra de princípios. Amém? Então, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Antes, precipitou-os aonde, irmão? No inferno. Os entregou, o inferno, os entregou a abismo de trevas, reservado para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou só uma família, a família de Noé. Pregador da justiça, com mais... Quantas pessoas? 7. De uma geração inteira, hein? Então não fica assustado, não, porque essas proporções elas continuam a mesma. Sabia? Tem gente que fala assim, não, porque vai ganhar o Brasil para Jesus. Vai ganhar. Tomara que ganhe, mas a gente não vê a palavra disso, não. A palavra diz o seguinte, tem muita gente esperando o Senhor, mas tem um povo. Agora, no meio desse povo, Deus vai buscar um povo. Sabia? Amém?
Vamos orar então, Senhor. Olha para mim, Marcelo.